Olá, eu sou a Cássia, instrutora de anatomia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, não esqueça do seu like e compartilhe os vídeos com seus amigos. Vamos então à segunda parte do nosso sistema esquelético, o apendicular e o axial. Esqueleto axial. O esqueleto axial ele é constituído por 80 ossos que fazem parte do esqueleto axial. O crânio é constituído por ossos faciais e os craniais. De uma maneira geral, esses ossos garantem principalmente a proteção do encéfalo, que é uma porção do sistema nervoso central. Osso hioide. Osso sem articulação, localizado na região compreendida entre a mandíbula e a faringe, e a laringe na região do pescoço. As vértebras, os ossos que constituem a coluna vertebral, uma das suas funções primordiais é garantir a proteção da medula espinhal. Costelas, ossos que compreendem formato de arco, encontrados em número de 12 pares. Externo, osso localizado na parte anterior do tórax, conhecido também como osso do peito. O esqueleto apendicular é composto por 126 ossos, os quais formam nossos membros. Fazem parte do esqueleto apendicular os ossos superiores. Os membros superiores são constituídos pelo húmero, que é o osso do braço, ulna e rádio, do antebraço, carpos do punho e metacarpos da palma da mão, e as falanges dos ossos. A cintura escapular é constituída pela clavícula e escápula. Membros inferiores, que são as pernas, são constituídos pelo fêmur, que é da coxa, tíbia e fíbula da perna, patela do osso, do joelho, tarso, metatarso e falanges, ossos dos dedos. Cintura pélvica, ela é constituída por ossos do quadril, também são chamados de ossos pélvicos. Ossos do crânio. O crânio apresenta ossos que, em sua maioria, estão juntos em virtude da articulação imóvel. Esses ossos são relacionados com funções importantes do nosso organismo, como a proteção do encéfalo e o processo de fala e mastigação. A última função é possibilitada pela presença da mandíbula, que no caso é a mastigação. Os ossos que formam o crânio podem ser divididos em dois grupos, os faciais e os craniais. Ossos craniais: parietais, temporais, occipitais, frontal, esfenoide, etimoide, ossículos auditivos e ossos suturais. Só uma curiosidade, o menor osso do nosso corpo é o osso do ouvido, tá? Os ossos parietais e temporais são encontrados aos pares. Os ossículos auditivos são 6 e os suturais podem ser em número variado. Ossos da face: maxilas, que são 2, zigomáticos, que são 2, nasais, que são 2, lacrimais, 2, conchas nasais, 2, palatinos, 2, mandíbula e vômer. Todos os ossos são encontrados em pares, com exceção do vômer e da mandíbula. Vale salientar que a mandíbula é o osso mais forte da face e também o mais longo. Além disso, é o único que apresenta articulação móvel. As vértebras são os ossos que formam a coluna vertebral. Entre uma vértebra e outra, encontramos os discos intervertebrais, os quais atuam como um verdadeiro colchão entre um osso e o outro. A coluna vertebral desempenha papéis fundamentais para a sobrevivência do indivíduo. Ela garante, por exemplo, o suporte para o corpo, proteção para a medula espinhal, uma porção do sistema nervoso central. É na coluna vertebral que observamos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas,
5 lombares, sacro e cóccix. O sacro é formado pela fusão de 5 vértebras, enquanto o cóccix é formado pela fusão de 4 vértebras. Eis aí a nossa coluna. Os ossos dos membros superiores, que são os braços. Os membros superiores são formados pela cintura escapular, pelo braço, antebraço, punho e mãos. A cintura escapular é responsável por garantir a união dos membros superiores ao tórax, formando 2 ossos, a clavícula e a escápula. Quando falamos em braços, antebraços, punhos e mãos, observamos os seguintes ossos. O húmero, que é o maior osso do membro superior, tá? O maior da cintura para cima, sendo responsável por formar o braço. A ulna e o rádio, esses 2 ossos formam o antebraço, que é do cotovelo até o punho. Quando analisamos esses 2 ossos, verificamos que a ulna é o mais longo de todos. Ossos do carpo. Os ossos do carpo formam o nosso punho e representam um grupo de ossos dispostos em 2 fileiras de 4 ossos. Os ossos do carpo são formados por escafoide, simulnar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e uncinado. Metacarpos são o grupo de 5 ossos que formam a palma das mãos. Falanges são os ossos que formam nossos dedos e são classificados falange proximal, mediana e distal. O polegar apresenta 2 falanges, enquanto os outros dedos das mãos apresentam 3. Ossos dos membros inferiores. Os ossos dos membros inferiores são formados pela cintura pélvica, que é a coxa, joelho, canela, panturrilha e pé. A cintura pélvica garante a união dos membros inferiores ao esqueleto axial e é formada pelos 2 pélvicos ou ossos do quadril. Os ossos do quadril são formados a partir de 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Quando falamos em coxa, joelho, canela, panturrilha, pé, observamos os seguintes ossos. O fêmur, que forma a nossa coxa, é o osso mais longo do nosso corpo humano. Patela, que é os ossos que formam o joelho. Tíbia é conhecida como o osso da canela. Fíbula é conhecida como o osso da panturrilha. Ossos dos tarsos. Talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermediário e cuneiforme lateral. Os ossos do tarso assemelham-se aos ossos formados pelos punhos. Metatarsos são um grupo constituído por 5 ossos. Falanges são os ossos que formam os dedos. O dedão do pé, hálux, é formado por 2 falanges, enquanto os outros dedos dos pés são formados por 3 falanges também. De que os ossos são formados? Quando perguntamos do que os ossos são formados, rapidamente muitos respondem que são constituídos apenas por cálcio e fósforo. Entretanto, diferente do que se pensa, os ossos que compõem o esqueleto humano são formados também por tecidos celulares que pertencem ao tecido ósseo. As células encontradas no tecido ósseo são osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos, são aqueles que ficam situados na cavidade presente no interior da matriz óssea. O osteoblasto, por sua vez, é responsável pela secreção de parte orgânica da matriz óssea. Já os osteoblastos atuam reabsorvendo o tecido ósseo, garantindo assim o remodelamento do osso. Eis aí o tecido ósseo. A matriz óssea é mineralizada e garante que o tecido seja resistente. Essa matriz possui uma parte inorgânica
e uma parte orgânica. A parte inorgânica é rica em fósforo e cálcio, e a parte orgânica apresenta principalmente fibras e colágeno. E esse daí foi a nossa segunda parte do sistema esquelético. Se você tiver interesse em participar de grupos do WhatsApp, é só entrar em contato pelo número aí na descrição. Um abraço.